Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 18 de março de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerando, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcano Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Bom, gente, nós temos agora, no período da manhã, temos 5 processos para serem julgados, todos os 5 processos com sustentação oral, tá? Por isso, nós vamos, seguindo a ordem, à exceção dos itens 83 e 84, que vão ser julgados com o item 81, ok? Então, eu pediria ao Marco Antônio que apregoasse o item 77, terminal Vila Velha, e pedisse ao patrono para ingressar na sala de reunião, por gentileza. Ok, presidente. Para a convocação agora. Item 77 da pauta, Dr. Jean Adriano. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 77 da pauta, Dr. Jean Adriano. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Para convocar, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Bom dia, doutor Jean Adriano da Silva, OAB-DF 48195, Gaia Silva, Gaia de Advogados. Seja bem-vindo à turma 1401, doutor Jean. O seu microfone está desligado. Não conseguiu destravar o microfone? Pode ser na barra de espaço ou nesses ícones que aparecem no centro da tela, embaixo. Hoje não vamos poder usar o método de Libras, né? Sustentação oral tem que ser... Doutor Jean, não conseguiu liberar? A barra de espaço, tenta a barra de espaço. Se estiver com 2 telas, a barra de espaço às vezes não funciona, porque o mouse precisa estar na tela principal. Então tem que ser Doutor Jean, passa o mouse na base da tela, por favor. Passa o mouse na base da tela ali. Vai aparecer o microfonezinho. Será que eu consigo liberar o microfone dele? Acho que não. Eu já tentei isso aqui e não funcionou. Não consegui. Às vezes, se ele entrar novamente... Agora sim. Doutor Jean? Opa, presidente, escuta agora? Agora sim, doutor Jean. Agora está ok. Achei estranho, porque o áudio estava normal na sala de espera, e eu entrei aqui e não parou de funcionar, sem eu mexer em nada. Mas agora está ok, tá? Okay. Bom dia, doutor Jean. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Doutor Camerano, item 77, TVV, Terminal Vila Velha S.A. Com a palavra, relator. Pois não, presidente. Bom dia a todos, bom dia, patrono. Só um minutinho, presidente, às vezes o patrono também pode me esclarecer. Essa empresa da Vale? Não, estou pela TVV. O que aconteceu foi uma sessão de créditos da Vale aqui. Ah, tá, mas não, a empresa não é... A Vale não é acionista? Não é a Vale. Não, ok. Não, Desculpa. não. Obrigada. Ok, doutor Camerano, com a palavra.
Ou não? Assim, ó, antes de qualquer menção ao recurso voluntário, aos argumentos lá trazidos, é importante prestar atenção em todas as peças processuais que constam nos autos. O relatório é um pouco extenso, porque foi a única maneira que eu achei para entender o que aconteceu aqui. Então, eu peço paciência dos senhores, vou fazer um breve resumo aqui da identificação e natureza do presente processo. O presente processo contempla débitos da interessada que pretende ver compensados com crédito oriundo de outro processo administrativo, final 9822, cuja detentora do crédito seria a Companhia Vale do Rio Doce. Então, eu reproduzo aqui o despacho que consta nos autos desse processo. Né? Trata o presente pedido de compensação de débitos da contribuinte com crédito da Companhia Vale do Rio Doce, discutido no processo final 9822. Conforme acordo da RJ, o pleito relativo àquele crédito foi indeferido lá naquele processo. E ele informa lá que não houve apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. À vista do exposto, propõe seja o presente desapensado do processo 9822, né? Que é esse nosso processo, não, que é o outro processo lá, que estava lá pensado. Muito bem. Do processo 9822, algumas observações de lá extraídas. Eu extraio algumas observações de lá. Trata o presente processo pedido de compensação, cujos débitos se encontram suspensos por medida judicial de acordo com o mandado de segurança número tal. Então, tem espaço aqui do processo 9822. Processo encaminhado esta de ordem para que sejam juntados aos autos o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte relativo a esse processo, uma vez que o recurso voluntário juntado diz respeito ao 9803. Ante o exposto, considerando a dificuldade de ser localizado o recurso, propõe encaminhamento para esse processo para que se intime o contribuinte de apresentar a cópia do recurso ao primeiro conselho. Muito bem. Aí o despacho aqui diz o seguinte: aí intimaram apresentar a cópia do recurso ao primeiro conselho de contribuinte em relação a este processo aqui, acompanhado do recibo correspondente. Intimada, a interessada se manifestou lá no processo administrativo 9822. A Companhia Vale do Rio Doce vem, através do seu procurador, informar que não interpôs recurso voluntário contra a decisão de primeira instância administrativa. Informa ainda que impetrou mandado de segurança com o intuito de obstar a cobrança do delegado em razão das compensações efetuadas no processo administrativo mencionado. Então, ressalta que a requerente efetuou o depósito inicial do montante, discussão naquele mandato e tal. Finalmente, requer seja autorizada a obtenção de cópia da íntegra do presente processo e após ser determinado o arquivamento definitivo destes autos. Aí o seguinte despacho, daquele processo 9822, o presente processo, então, teria se encaminhado à Equiped para verificar se havia uma relação entre aquele processo e o de número 9803. Com efeito, verificou-se que ambos os processos tratam de pedido de restituição, compensação de IR retido na fonte do ano calendário de 97. Cumpre destacar que o presente pedido de restituição do processo 9822, relativo ao IR fonte do valor de R$ 587.000, incidentes sobre o juros sobre o capital próprio, pagos pela Força Fértil, em conta subjúdice, mandado de segurança tal. Havendo, inclusive, a contribuinte efetuado despachos com o intuito de suspender a exigibilidade dos débitos, cuja compensação foi considerada indevida pela DRF e pela DRJ. Ou seja, considerando a opção pela via judicial para apreciação da restrição de compensação, os mencionados processos administrativos não devem ser tratados em conjunto, pois não cabe a esta instância administrativa analisar os argumentos levados pelo impugnante ao Poder Judiciário. Tendo em vista o exposto, retorne-se os autos. Por oportuno, juntou-se cópias da decisão exarada no processo 9803. Muito bem. Então, daquele processo 9822, tendo em vista que o presente processo se encontra suspenso por medida judicial, que
que o contribuinte efetuou o depósito do montante integral no valor de R$ 1.703.000, propõe o encaminhamento deste ao arquivo temporário, até o trânsito em julgado do mandado de segurança. Muito bem. Do presente recurso, 9841, que é esse aqui, perdão, presente processo. Em despacho de folha 120, consta que a unidade de origem enviou à interessada cópia do arquivo do acordo da DRJ, lei proferida em 3 de dezembro de 2003, no processo de origem do crédito, ora constado as folhas tais, apenas para a ciência de seu conteúdo. Então, no caso, então, este aqui é o relatório essencial, senhor presidente. Se o patrono, evidentemente, vai debater o que foi colocado aqui, mostrar algumas coisas, acrescentar, espero que tenha dado para entender o que aconteceu. Então, senhor presidente, esse é o relatório essencial. Doutor Jean. Me escutam bem? Sim. Sim. Novamente, bom dia a todos, o relator, presidente, demais conselheiros, conselheiras. Presidente, realmente esse processo foi bastante confuso, né? E eu vou tentar aqui sintetizar e ser bastante didático, tá? Aqui o recurso voluntário, ele visa, né, a reforma do acordo que negou provimento a uma manifestação de inconformidade apresentada nos autos, na qual manteve no despacho decisório que não, por não homologação de compensações formalizadas pela Vale, né, na extinção de débitos próprios, da própria Vale, e de terceiros, né, e a terceiros aqui seria quando da cessão parcial de créditos à interessada aqui, que é a hora recorrente, né, e esse saldo, conforme bem destacou o relator, ele veio com um saldo negativo de RPJ do ano calendário de 1997, tá? A autoridade administrativa deixou de homologar as compensações porque entendeu que o crédito em questão ele não foi comprovado, né, pela ausência de documento que atestassem a retenção do imposto na fonte, né, quando da Vale lá recebeu, salvo engano, eu nem estou lembrando a empresa agora, e que o mesmo dependeria ainda de 2 processos administrativos, né, da Vale, em que a Vale foi autuada, né? E esses 2 processos lá, eles tratavam, de fato, né, eles tratam da composição da base de cálculo de IR, justamente do ano calendário de 1997, né? E eles tratam especificamente, um trata da limitação de 30% do prejuízo, né, na compensação, e o outro lá de despesas a título de JCP, né? O importante destacar aqui, a finalidade do nosso recurso voluntário, já adiantando, é a necessidade da conversão do processo em diligência, tá? Porque, presidente, nesse caso aqui, para a comprovação do crédito, né, é necessária a análise de elementos que superam a esfera da própria recorrente, da própria empresa, né? Haja vista que ela não possui documentos fiscais e contábeis de titularidade de outro contribuinte, da Vale, né? E as autuações cuja prejudicialidade foi reconhecida pelos julgadores na origem, né, foram lavradas aqui em nome da Vale, não da recorrente. Isso é importante destacar, né? Então, é evidente que ela não possui cópias dos processos e nem tem acesso à documentação lá juntada, né? E eu estou destacando isso porque um dos motivos da não homologação do crédito foi a pendência desses 2 processos administrativos, né? Importante destacar ainda que com a apresentação, desde a apresentação do recurso voluntário, se passou mais de uma década, né? E fazendo com que o status, né, dos processos administrativos, decisões, né, influenciem, foram modificados e influenciam diretamente aqui no resultado do processo em discussão, né? Então, por isso que a finalidade da minha sustentação oral
demonstrar aqui a necessidade da conversão do processo de diligência para apuração desse crédito, porque, de fato, a TVV ela não tem acesso, né, ela não sabe o que é a Vale, o que foi, qual foi o resultado dos dois processos, não sabe qual crédito, se de fato há um crédito, né, que é reconhecido. Então, aqui, em princípio, em respeito ao princípio da verdade material, né, a gente pugna que o processo seja convertido em diligência, presidente, e eu queria destacar aqui os principais motivos, né, da diligência, né, são dois, basicamente, tá, que a necessidade da análise efetiva da documentação acostada no processo, né, e de eventual intimação da Vale, né, que foi a cedente do crédito aqui em discussão, para apresentação de documentos ou outros, né, que a autoridade administrativa entenda imprescindíveis, né. E a necessidade da aferição acerca do status dos processos, até das decisões proferidas nos processos administrativos, judiciais, porque tem um que teve, inclusive, eu acho que o de 30%, que discute a limitação de 30%, ele teve até depósito judicial, tá? Para que versam sobre aqui a formação da base de cálculo, né, do IRPJ de 1997. Então, presidente, é basicamente isso, tá? Pede-se aqui que seja, né, o processo primeiramente convertido em diligência, né, e caso não seja assim, né, que pede-se que seja homologue-se integralmente com compensações, né, e caso não seja deferido aqui o pedido principal, na verdade, que o nosso é a conversão em diligência, que a gente entende necessário para a caracterização do crédito. Obrigado. Doutor Camerano, seu voto. Bom, inicialmente aqui, vamos tratar do conhecimento do recurso, né? Conforme relatoriado, o presente processo contempla apenas o registro de débitos que se pretende compensar com crédito oriundo do processo final 9822, o qual foi discutido também perante o Poder Judiciário. Os débitos do atual processo encontravam-se vinculados ao processo de origem do crédito, conforme constava do seguinte despacho, folhas 90. Então, tem um despacho aqui. Trata-se de um pedido de compensação de débitos da contribuinte TVV com créditos alegados por Companhia Vale do Rio Doce, nos autos do processo 9822, processo lá do crédito. Localizado atualmente na Delegacia de Julgamento. Após a análise dos documentos anexados ao presente, e principalmente em face da existência do processo do credor, conclui-se que este processo deveria ter sido formalizado em nome do devedor. É importante ressaltar que os débitos TVV, devendo ser encaminhados para o presente processo para os acertos necessários. Aí o seguinte despacho, tem outro despacho aqui da delegacia lá da Derate Rio. Trata-se de pedido de compensação de débitos contribuinte TVV com crédito de Companhia Vale do Rio Doce, nos autos processos 9822. Propõe o encaminhamento do presente processo para juntado ao processo administrativo 9822. Tá? Então, está mandando esse processo 9841 ser juntado ao processo 9822. Então, apense ao processo 9822. Então, o presente processo, então, deveria ser apensado aquele procedimento que já havia sido feito e, posteriormente, objeto de desapensação. E, novamente, a unidade fiscal solicitou o seu apensamento, qual parece que não foi feito. Independente deste procedimento de apensação, o fato é que estão diante de um recurso voluntário dirigido a uma decisão de primeira instância que foi proferida no âmbito do processo de origem do crédito, 9822. Então, havendo que se conhecer da peça recursal apresentada, uma vez que o presente processo não contempla a discussão de nenhum crédito, que está falando de débito. Então, senhor presidente, eu não estou votando aqui, meu voto orientando no sentido de não se conhecer do recurso voluntário. Está aberta a discussão.
Doutor Daniel. Presidente, esse processo realmente é muito confuso, mas como muito bem demonstrado pelo relator, na verdade não teve, apesar do contribuinte do notificado da cobrança do débito, né, estava aqui tentando compensar, não teve despacho decisório, não teve decisão do RJ. E aí ele apresentou um recurso voluntário porque ele foi intimado da decisão que não validou o crédito lá, que está no processo que ele quer, 9841. Então, assim, processualmente, realmente, concordo que não tem o que a gente fazer, nem conhecer aqui. Na verdade, não tem decisão recorrida aqui. Tá? Então, realmente foi uma confusão, realmente foi feita. Agora, eu não vejo saída para a gente aqui, a não ser realmente não conhecer do recurso. Na verdade, não teve despacho decisório quanto a esse pedido de compensação até o presente momento. Isso, eu olhei o processo todo aqui de ponta a ponta e não achei. Só acho decisões no 9841. Não, 9841 é o nosso aqui. 9822, Daniel. 822. Desculpe, no outro, desculpe. Isso. Doutor Carlos André. 9822, desculpe. Eu também olhei aqui o processo, eu não sei. Numa primeira olhada, assim, a impressão que eu tenho é que essa compensação está homologada. Porque não há nenhum despacho indeferindo. Né? Agora, realmente, não se instaurou o contencioso em relação a isso, até porque, como disse o conselheiro Daniel, não houve nenhum despacho indeferindo. Não houve nenhum despacho negando a homologação. Né? Apenas pegou, houve essa confusão que tinha sido formalizado, né, no processo do nome da Vale, tinha que ser formalizado no nome do devedor que está recebendo os créditos, fez esse conserto e depois pegou a decisão de lá e comunicou aqui. Mas não há nenhuma decisão não homologando essa compensação. Né? Exato, a decisão que tem aqui, que ele até tem um despacho, que ele faz assim, em formato de acordo, mas na verdade para dar ciência do outro mesmo. Não, é só para dar ciência do outro. É. Só para dar ciência do outro. Não tem... É um despacho simples. Não é um despacho decisório deferindo ou indeferindo a homologação do crédito. Agora, realmente, uma vez que não se instaurou o contencioso, eu falo nem... não há despacho, não há ato contra o qual o contribuinte possa se insurgir. Não é nem o fato só nada, decisão de primeira instância em outro processo. Não há ato contra o qual se insurgir. Então, nós não temos o que conhecer aqui em termos de recurso. Agora, como é que vai se resolver essa questão do reconhecimento ou não da homologação dessas compensações? Realmente, eu neste momento, não sei responder, mas não vejo, não enxergo nenhum ato aqui indeferindo a homologação das compensações. E pelo prazo transcorrido, a primeira impressão que eu tenho é que isso está homologado. O que tem são vários despachos aqui nesse processo da unidade de origem, nos quais ela conclui que esse processo, 9841, deveria ter sido formalizado em nome do devedor. E não em nome do devedor. Aí depois formaliza. Aí consertou-se isso. Né? Consertou-se isso. Uhum. Consertou-se isso. Né? Quer dizer, trouxe para cá, para esse processo formalizado no nome do devedor. Mas neste processo aqui, em que há o pedido de compensação, não há nenhuma decisão. E quando esse acerto foi feito, presidente, já tinha, inclusive, transcorrido 5 anos. Porque teve o despacho para fazer o acerto, mas o acerto foi feito em julho de 2005, o pedido é de 98, né?
A não ser que se considere que aquela decisão lá foi, vamos dizer assim, vale para esse processo aqui. Mas aí teria que puxar o despacho decisório de lá, né? Não apenas a decisão da nota para poder saber esse teor. Agora, nesse processo aqui, não se instaurou o contencioso. Que coisa maravilhosa. E a própria decisão, Carlos, que foi tomada no outro, na decisão já tinha transcorrido também os 5 anos. Mesmo que considerasse que aquela decisão do outro vale para cá, entendeu? Não, porque mas a decisão foi de dezembro de 2003. Mas o que veio foi a decisão foi o acórdão. E não o despacho decisório. Despacho, sim, verdade. Para a gente saber se houve mesmo homologação ou não, você teria que ter o despacho decisório. Só que o despacho decisório não consta dos autos e foi dado no outro processo em relação ao crédito lá, né? Agora, você teria que recompor esse processo aqui para saber de que forma isso afeta o pedido de compensação aqui, né? Mas aqui, assim, ó... O único ato aqui que tem, desculpa, camarão, é na página 123, que na verdade é a cobrança do débito que foi compensado aqui, presumindo-se que foi indeferido, mas não tem nenhum ato antes. Então, assim, o primeiro ato que a gente vê em que, teoricamente, a Receita está manifestando que aquela compensação ela foi indeferida é a carta cobrança. Lógico que esse procedimento, para mim, não é adequado. Que o crédito não existe, me parece que não existe, porque no outro processo ele não foi homologado, falta o documento. Essa alegação do contribuinte também, de que não tem documento, se ele adquiriu o crédito, ele deveria ter negociado essa primeiro, para verificar se existe o crédito, né, e segundo, para ter os documentos para exercer o seu direito, né? Mas isso daqui não vem ao caso. Realmente, eu acho que é uma questão processual. A gente não tem, ao meu ver, nenhuma decisão a ser atacada aqui. Então, ele deveria discutir aí na unidade de origem eventual reconhecimento aí da homologação tácita. Mas aqui, processualmente, também não vejo saída para a gente, não. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Eu até acho, Camarano, que eu não concordo assim, totalmente com a sua conclusão de que aqui não tem crédito discutido, porque eu acho que tem algum crédito que está sendo indicado. Eu acho que o caminho aqui é dizer, olha, não tem decisão indeferindo ou não, então processualmente não tem o que conhecer. Porque realmente o débito ele é vinculado ao processo. Existia esse instrumento antes, né, permitindo que o contribuinte fizesse, né? Então algum crédito existe aí, né? Poderia ter instruído o processo para analisar o crédito, etc., que tentaram fazer isso com acordo. Não é que algum crédito existe. Um crédito foi apontado. Isso. Não mas assim, não é para dizer que não tem um crédito aqui, por isso não tem o que analisar. A gente não tem o que analisar porque não tem decisão recorrida. Presidente, só um instante. Eu consultei aqui alguns atos e, apesar dessa empresa não ser mais da Vale por causa da privatização, ainda tem uma outra empresa que eles são sócios lá em cima, então eu vou me dar por pedido nesse aqui. Tá ok. Eu coloquei ali no final, Daniel, conselheiro. Uma vez que naquele último parágrafo está se referindo, uma vez que o presente processo não contempla discussão de nenhum crédito. De nenhum crédito, exatamente. Eu acho que o foco aqui para não conhecer é dizer que não tem decisão recorrida. Não tem decisão recorrida, de fato não tem nada que analisar aqui. Uhum. No âmbito desse processo, não tem mesmo. Não há sequer despacho decisório voltado à interessada. A interessada nunca pode se defender. Essa é a questão. O que pode ficar consignado no voto de forma expressa é justamente isso, Carlos André. Que não há nos autos, viu, Camarão? Sim. Não há nos autos nenhuma decisão por parte da autoridade administrativa, da unidade de origem, né?
analisando o pedido, o próprio pedido de compensação. Não há nenhum despacho. E, por conta disso, como não há nenhum despacho, não há nenhuma decisão, a lide, na realidade, ela não foi instaurada. Esse tipo de manifestação no voto é uma, digamos assim, um elemento a mais para que a contribuinte resolva junto à unidade local, inclusive requerendo a homologação tácita. Tá? Diga, doutor Jean. Presidente, só uma questão. Eu entendo as ponderações do relator e de todos os conselheiros, mas aqui a situação não teve o despacho decisório indeferindo a homologação, porque trata-se de um crédito que foi cedido pela Vale. Então tem que ser lá no processo da Vale. Não teria, mas não teria. Porque o aproveitamento do débito está nesse processo, doutor. Sim, mas para homologar, eu tenho que homologar aqui. Sim, mas como que já teve o pedido de homologação pela Vale, que a gente somos interessados, certo? Como que a empresa iria fazer esse pedido de homologação novamente? Ela só é interessada. Ah, você fez um pedido de compensação, ok? Quem fez foi a Vale. Não. Você fez aqui no processo um pedido de compensação de um débito seu, do Terminal Vila Velha, com um crédito cuja origem é aquele processo lá, interessado a Vale. Então, você fez um pedido de compensação. Em relação a esse pedido de compensação, tem que haver um despacho homologando ou não. Está entendendo? Tem que haver. E no processo não há. É isso que nós estamos discutindo aqui. Entendi. Entendeu? Tanto que foi feita a correção do polo. Nesse processo aqui, um despacho decisório reconhecendo aquele crédito. Porque não é objeto desse processo aqui reconhecer o crédito lá. Entendeu? Uhum. Porque aqui das duas umas, doutor. Inclusive foi feita a correção do polo por conta disso. O pedido originariamente está em nome da Vale. Então, se for nisso que o pedido foi feito pela Vale, vocês não seriam nem parte legítima para estar peticionando aqui nesse processo. Né? Então, das duas, uma, não pode ser as duas coisas. Né? Então, o pedido foi feito pela Vale, foi feita uma correção, porque deveria ter sido feito em nome do devedor, porque a partir do momento que ela cedeu, o crédito é seu. Então, é você que está utilizando aqui processualmente. Então, essa correção foi feita. Então, assim, a homologação tem que ser feita nesse processo. Agora, como muito bem falou o Carlos André, tem toda a aparência aqui de ter acontecido a homologação tácita. A questão é processualmente a gente conhecer disso, que já que não tem despacho decisório, não tem acórdão DRJ, não tem nada aqui. Sim, essa informação realmente, a empresa fiquei vendido. A empresa não me passou. Uma coisa ou outra, não pode alegar as duas coisas, né? Mas veja, doutor, aqui a empresa tem um bom caminho a trilhar, tá? Um caminho bom. Porque não houve manifestação da unidade, da autoridade administrativa, em relação ao pedido de compensação nesse processo. Meu amigo, esse processo é de 1998. 98. E no voto do relator isso vai ficar mais claro ainda. Então, assim, vocês têm todo o instrumento aí para buscar o reconhecimento dessa homologação. Doutor Carlos André, para a gente encerrar, vamos lá. Não, é muito rápido, mais ou menos na linha que o Daniel colocou, né? Quer dizer, o pedido é feito pela Vale, cedendo o crédito para a interessada para compensar com débitos seus. Isso foi formalizado no nome da Vale, foi feito um despacho lá para dizer, olha, esse crédito não existe. Mas a própria Receita disse, não, mas tem que ter um processo aqui relativo a essa compensação, o crédito foi cedido. Aqui não há nenhuma decisão, né? O que faz com que a contribuinte, em nenhum momento, tenha tido a oportunidade de se defender, né? Da não homologação da compensação de seus débitos, né? Então, essa é a questão. Se prevalecesse o raciocínio de que a interessada era só a Vale, só deveria haver o processo original, né? E aí teria o despacho lá e tal, e a contribuinte, a interessada aqui, nunca teria tido a oportunidade
não existe essa figura do terceiro interessado, né, para se manifestar no processo administrativo fiscal, né? Então, realmente aqui não há um ato contra o qual a contribuinte possa se insurgir neste processo. Ok, vamos à votação então. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Carlos André. Acompanhe. Doutora Luciana. Acompanho o relator. Realmente, nesse caso, não tem o que a gente possa fazer por aqui. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Declarou-se impedida a conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Tá ok, doutor? Ok, muito obrigado, presidente. Imagina, Tchau. grande abraço. Só deixa eu anotar aqui. Que coisa, né? Que Fico feliz que essas bombas são direcionadas para o nosso decano. Esse TVV é da Login hoje. E essa Login é da Vale. Por isso que eu saí. Isso quem me informou é alguém que trabalha na Vale, que é meu marido, né? Então, eu não posso julgar. Não fez falta, dona Letícia, não fez falta. É duro dizer isso, né, dona Letícia? Não, falta... Não, mas quando a votação é unânime, realmente não faz falta. Falta sempre faz, com brilhantismo da conselheira. Apenas o resultado não mudaria. Bem colocado, doutor Carlos André. Ainda bem que sempre tem alguém para corrigir os meus erros, meus enganos. Não, apenas complementando a manifestação. Equívocos no máximo, equívocos. Não, é apenas complementando a manifestação do presidente. Né? Mas o senhor está absolutamente correto. Fazendo qualquer reparo. Muito bem. Passemos, então, ao item 81, NET Bauru. Marco Antônio, por favor, você pode chamar a patrona à sala de reunião? Sim, presidente. Farei a convocação agora. Nós vamos votar 81, 83 e 84, é isso? Isso, exatamente. Item 81, 83 e 84 da pauta. Doutora Camila Gomes. Os processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Doutora Camila Gomes, OAB São Paulo 273076, de Aires Barreto, Advogados Associados. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda à nossa turma 1401, tá ok? Obrigada. Nós vamos julgar o 81, o 83 e o 84 em sequência, tá, doutora? Tá ok. Ok? Doutor André, com a palavra, o relator para julgarmos o item 81, NET Bauru. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutora Camila. Bom dia. Bom, o presente caso trata-se de Perdecomp, em que a contribuinte pleiteou crédito de saldo negativo no valor de R$ 44.073. A DRF Bauru homologou parcialmente o crédito no valor de R$ 37.983, não reconhecendo uma parte das retenções na fonte, no valor de R$ 6.090,29. Né? A NET apresentou manifestação de inconformidade, contestando essas retenções,
E para comprovar o alegado, ela apresentou o comprovante anual de rendimentos emitido pela fonte pagadora e a cópia da DPJ, constando o mesmo valor das retenções. No acordo proferido pela DRJ, ela analisa essas retenções e os documentos apresentados pelo contribuinte. Eu vou ler aqui a transcrição de parte do acordo. De fato, o rendimento de 30 mil e o correspondente fonte, constante no documento de folha 47, estranhamente não consta na DIF apresentada pela fonte pagadora, para os demais rendimentos e recolhimentos constantes do referido documento. E aí apresenta a tela. A DRJ faz toda uma fundamentação jurídica sobre os tributos retidos na fonte. E, continuando aqui, ela fala que a compensação tanto do imposto como da contribuição retida na fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante o ato administrativo baixado pela administração tributária, como também que a receita correspondente ao tributo retido na fonte tenha sido computada no exercício. Então, a DRJ conclui que, mesmo que se considere as retenções na fonte comprovadas por meio do documento apresentado pelo contribuinte, ela verificou na DIPJ que essas receitas não foram oferecidas à tributação. Vez que os valores informados na DIPJ foram muito inferiores ao total informado na ficha 53. Então, houve uma diferença de oferecimento à tributação das receitas financeiras. E, em razão disso, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que o comprovante anual de rendimentos comprova a existência das retenções, bem como corresponde exatamente às informações constantes na ficha 53 da DPJ. E a contribuinte inaugura um argumento em sede recursal, vez que impugna a aplicação da multa de 20% sobre a parcela do crédito tributário exigido, com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, direito de propriedade, do não confisco e da capacidade contributiva. Por fim, requer a desconstituição da glosa e a homologação da DECOMP, ou subsidiariamente que intime a fonte pagadora de retenção do litígio para que apresente a DIF do período. São basicamente essas informações do relatório, presidente. E a patrona pode também esclarecer algum eventual fato adicional. Ok. Com a palavra, a doutora Camila. Obrigada. Prezados conselheiros, bom dia. Como relatado, o recurso voluntário ao julgamento foi interposto em face de acordo que manteve a glosa de crédito no valor de R$ 3.090, sob o fundamento de que a empresa não teria apresentado prova apta a comprovar a retenção do imposto. A origem do crédito em discussão são retenções realizadas pela fonte pagadora, que no caso era o Bradesco, relativamente a rendimentos auferidos por meio de aplicações financeiras. Para comprovar o crédito, a empresa discriminou na DIPJ do período, a DIPJ foi acostada aos atos do recurso, ela discriminou a fonte pagadora do crédito, o valor do crédito a que faz jus, e, além disso, ela também apresentou um informe de rendimentos, o que traz todos os elementos necessários, já que indica a fonte pagadora, o rendimento auferido e o imposto retido, possibilitando assim que o crédito apurado seja identificado. Assim, no entendimento da recorrente, foi cumprido o requisito imposto pela legislação, já que foi apresentada a prova da retenção feita em seu nome. Por isso, a gente propugna aqui pela aplicação do entendimento do CARF, no sentido das decisões que foram acostadas ao recurso, já que o comprovante de rendimentos emitido é documentável para comprovar a retenção realizada. E, por fim, na hipótese de não se entender que os documentos apresentados são suficientes para a comprovação do crédito, a recorrente protesta pela realização de diligência, a fim de que a fonte pagadora seja instada a esclarecer o equívoco existente na DIRF por ela preenchida. Então, esses os pontos que eu gostaria de salientar. Obrigada. Ok, obrigado, doutora. Doutor André. Inicialmente, eu começo aqui o voto no exame de admissibilidade.
O presente recurso é tempestivo, entretanto, atende apenas parte dos requisitos de admissibilidade, isto porque, analisando a persecução, verifica que a contribuinte impugna a aplicação da multa exigida no despacho decisório. Entretanto, tal matéria não fora contestada em sede de manifestação de inconformidade, desta feita, entendo por considerar esta matéria recusa, em razão da ausência de instauração do litígio nos termos do artigo 17 do Decreto 7235. Assim, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas na matéria que discute o crédito em litígio. Do mérito, ao analisar o recurso voluntário, verifica-se que a interessada basicamente reitera a comprovação das retenções pelo comprovante anual de retenções, folha 47, emitido pela fonte pagadora, que corresponde aos valores constantes em DPJ. Pois bem, quanto à matéria de retenções, o CAF já simulou entendimento no sentido de a comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova. No caso em exame, entendo que o documento apresentado pela recorrente é hábil a comprovar as retenções. Entretanto, restou-se uma questão subsidiária que sequer for impugnada em sede recursal. Conforme extrai-se do acordo atacado, a DRJ argumenta que, ainda que se confirme as retenções em litígio, as informações que constam na DPJ mostram que a contribuinte declarou na ficha 6A, demonstração do resultado, apenas um total de R$ 268.321,55 de receitas financeiras, enquanto na ficha 53, o demonstrativo do imposto de renda retido na fonte, informou a quantia de R$ 392.213,68 também de receitas financeiras. Como se sabe, para que as retenções possam ser deduzidas do imposto de renda, faz necessário não só a comprovação das retenções, mas também o oferecimento à tributação das receitas dela oriundas. Então, o entendimento é, inclusive, pacificado pelo CAF por meio da súmula número 80. Assim sendo, não tendo a contribuinte demonstrado o cômputo das receitas financeiras no cálculo do imposto de renda, entendo por não conhecer a parte do crédito em litígio. Dessa forma, mantenho a decisão de primeira instância incólume. Ante exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Como voto, presidente? Alguém tem alguma dúvida? Doutor Itamar? O que a DRJ fez? Ela comparou a ficha 53 com a ficha 6A. Ela pegou uma receita da ficha 53 e comparou com a ficha 6A. Na ficha 6A, que está a apuração do imposto? Lá ele ofereceu 263 mil, não é isso? Eu estou falando de cabeça. 268 mil, se não me engano. E ele informou na DECOMP 78 mil de retenções na fonte. Eu fiz um cálculo aqui, dá 29%. O que acontece? Entregou, eu procurei aqui no processo, não achei os informes que ele entregou. A comparação que a RJ fez foi o seguinte, ela comparou a ficha 53 com a ficha 6 e disse que está desconforme, mas ela não entrou no mérito. Qual é o mérito? Ele ofereceu 268 mil. Desses 268 mil, qual é o imposto de renda retido na fonte exatamente que ele tem direito? Entendeu a minha análise? Eu queria ver, porque ele diz que ele tem direito 78 mil, certo? Ele ofereceu 78 mil, ele falou, olha, eu tenho retenções na fonte, direito de reter 78 mil. Eu ofereci a tributação 268 mil. A gente precisa verificar. Ele, de fato, ofereceu 268 mil. A ficha 53 não tem nada a ver. Ele pode ter errado na digitação. O que ele ofereceu foi 268 mil. Ele apresentou informes de rendimentos. Ele ofereceu 268 mil. Quanto já foi aprovado do que ele informou, dos 78 mil, tem um litígio de 6 mil. Foi confirmado 72 mil. Eu não vi essa discussão. A DRJ não adentrou nesse detalhe. Ou seja, então precisa ver. Ele ofereceu a tributação, resumido, ele ofereceu a tributação 268 mil. Ele informou que tinha direito 78 mil. O despacho confirmou 72 mil. E esses 6 mil? Ele tem direito, ele ofereceu, então não teve essa análise. Doutor Camerano. Pois não. É mais ou menos nessa linha do que o conselheiro Itamar abordou.
existe o comprovante de rendimentos, né? Isso parece que é um fato. Esse comprovante existe, né? Isso não foi contestado. Ele é uma prova de retenção. Ele é uma prova. É a prova, aliás, admitida pela Receita Federal, o comprovante de retenção na fonte pagadora. Agora, a DRJ, ao entrar na questão da tributação, ela está acrescentando um ingrediente adicional aí, ao litígio. Há fortes evidências de que possa ter havido a tributação, sim, desse rendimento, desses 6 mil, relativo a esses 6 mil que foram glosados, né? Isso eu entendo que talvez fosse o caso de uma diligência aí nesse sentido. Daniel tinha levantado a mão? Era nessa linha do Camerano, presidente, mas já estou satisfeito aí. André tinha levantado a mão? A diligência seria em que sentido, conselheiro Camerano, no caso de... Porque a fonte pagadora, ela tem, a recorrente tem o informe de rendimento da fonte pagadora, certo? Certo. O despacho decisório, ele glosou essa fonte aí de 6 mil e poucos reais, não foi? Isso. Qual foi a argumentação lá do despacho? Não confirmou as retenções na fonte. Pois é, não confirmado, mas a recorrente tem o informe de rendimentos. Ela tem, que é um documento hábil, né? Pode se quiser, para mim, esse comprovante, para mim, ele é suficiente, uma vez que esse é o comprovante admitido pela Receita Federal. Agora, se quiser se aprofundar mais nessa questão, a minha diligência é no sentido de que a DRJ disse, olha, essa fonte aí não foi comprovada, e, além disso, não foi tributado. Então, eu acho que a gente poderia, uma diligência no sentido de se esse rendimento total foi realmente tributado, porque há uma diferença, aí, me parece, na DPJ das receitas financeiras oferecidas à tributação, né? Diligência nesse sentido, se todo aquele rendimento lá da fonte pagadora foi contemplado na tributação. Agora, se achar que deve ser necessário um documento adicional da fonte, então a interessada traga seu registro contábil e apresente, mas, para mim, eu acho que o informe de rendimento ele não foi contestado, né? Mas veja bem. O despacho decisório, ele não confirmou a retenção, ok? Não confirmou a retenção. Aí vem o contribuinte, na sua manifestação de conformidade, olha, está aqui o documento que comprova a retenção, o informe de rendimento. Ok. A DRJ vem, não, tudo bem, você apresentou o documento de retenção, mas não há comprovação nos autos de que esses rendimentos aqui foram submetidos à tributação. Não dá para eu verificar isso pela DPJ. Tá? Pela DPJ, eu não chego a essa conclusão. Né? Eu entendo que esse questionamento, por parte da DRJ, é válido e não representa nenhuma inovação. Tá? Mesmo porque ele surgiu só com a apresentação do informe de rendimento. Tá ok? No recurso voluntário, a partir do momento que a DRJ disse, olha, você apresentou o comprovante de retenção, mas não me comprovou a tributação dos rendimentos, no recurso voluntário, o que a contribuinte deveria ter feito? Ter comprovado a tributação desses rendimentos, que é o que nós temos entendido aqui para os casos de processo de restituição e compensação, que é um processo que ele vai... A produção de provas e as comprovações elas vão sendo trazidas ao longo do processo. Não existe uma data limite para você comprovar exatamente o seu direito, tá? Ou trazer todas as provas que comprovam o seu direito. Entendeu? Então, nesse sentido, a partir do momento que a decisão da DRJ falou, olha, você não me comprovou, ou não tem comprovação nos autos da tributação, e ele não traz nada no recurso voluntário para infirmar isso, eu vejo como absolutamente correto o voto do conselheiro André. Está no mesmo sentido daquilo que a gente vem decidindo
corriqueiramente aqui, tá? Então, por isso, na minha opinião, não vejo necessidade de diligência. Eu já resolveria por aqui mesmo. Conselheiro André. Presidente, exatamente nessa mesma linha, o acordo da DRJ foi muito claro. A contribuinte não comprovou, não tinha como apurar pela DPJ o oferecimento à tributação. No recurso voluntário, a recorrente nem aborda tal ponto. Até tem memoriais também nesse processo, eu dei uma olhada, e esse ponto também não é impugnado, apenas a contribuinte reitera a questão das retenções. Então, é como foi abordado aqui. Caberia ao contribuinte, em sede de recurso voluntário, já trazer o comprovante de oferecimento à tributação. O próprio despacho decisório não tinha como apontar essa questão da tributação dos rendimentos, porque ele não reconheceu a retenção. Então, ele não precisaria apontar mais nada. Eu não reconheço a retenção. Não identifiquei a retenção. Só no julgamento da manifestação de conformidade é que essa questão surge, porque ela tem que surgir. É condição sine qua non de você aproveitar o imposto retido na fonte se o rendimento respectivo tiver sido efetivamente tributado. Doutor Daniel. Presidente, de fato, acho que você, André, tem razão nesse ponto. A recorrente não trabalha em cima do oferecimento à tributação. Por mais que eu concorde com o conselheiro Itamar, que acho que a DRJ não fez a análise correta desse oferecimento à tributação lá. Eu acho que deveria ter feito uma análise mais aprofundada. Quanto à questão de inovações, para mim é pacífico. Tudo está sendo discutido dentro do âmbito de certeza e liquidez do crédito. Se você acha que não tem documento hábil, não precisa nem passar para essa análise de oferecimento à tributação. Se o documento hábil ele apareceu e foi superado, aí você vai ver os outros elementos. Então, inovação não há. Realmente é um processo que é construído como o presidente disse. Mas o ponto que tem em discussão aqui é o oferecimento à tributação. Essa questão da comprovação ela está superada. E realmente no recurso o contribuinte não traz nada para dialogar com a decisão recorrida nesse ponto. Ela realmente rebate a questão das retenções e questiona a multa, que é uma inovação, inclusive, como muito bem disse o conselheiro André. Mais alguém? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. É só uma dúvida, que essas outras receitas financeiras aqui de 268 mil, que está na ficha 06A, né? Demonstração do resultado, né? Demonstração do resultado, 268 mil, né? Da onde saiu aqueles 382, conselheiro André? Estão em que ficha? 392 mil? Só um minuto. Eu fiz 53, mas eu não tenho... A ficha 53 trata de quê? Trata de quê? Que eu não tenho ela aqui? O que eu queria entender é essa conclusão da DRJ que disse que, olha, mesmo assim não foi tributado. Qual é o valor do rendimento que originou aqueles 6 mil de fonte lá? O valor do rendimento... Hein? Eu estou entendendo exatamente, por isso que eu vou reformular aqui a votação. Eu vou botar em votação primeiro, já que foi aventado, vou botar em votação primeiro a proposta de diligência, tá? Para ser justo com os colegas que colocaram isso, ok? Então, diga, Itamar. Porque eu fui um dos percussores dessa ideia da diligência. Eu encontrei aqui um documento, na folha 47, que é o documento de retenção. Esse valor que ficou de 6 mil, justamente está lá. Eu somei todas as receitas oferidas lá, deu 300 deixa eu falar os dados certinho aqui, ó. Deu 390 mil. Se for só esse documento, desses 390 mil de receita, ela ofereceu lá na ficha 6A, que é onde se oferece a receita de tributação, 200 e pouco. Então, de fato, se for só esse documento de prova, eu já resolveria por aqui, não cabe diligência. Esses 6 mil que ficaram em litígio estão nessas receitas financeiras, conscientes desse documento, e já foi até seria, nos meus cálculos, até um valor maior. O despacho decisório inicial
já aprovou 72 mil. Então, se foi só esse documento, foi só esse comprovante de rendimento, não cabe diligência, ao meu ver. Eu estou mudando o foco, porque nesse documento tem 390 mil de receita e ela ofereceu na DPJ 200 e poucos. Então, apesar a DRJ talvez não tenha entrado nesses números, por estar bem claro que é uma folha só, e está claro que ali tem 300 mil de receita, ela só ofereceu 260 mil. Então, ela não ofereceu a receita de tributação, o despacho decisório já reconheceu um valor considerável aí. Ok. Então, Perfeito. Era isso que eu queria saber, da onde saiu esses 300 e poucos mil, que no caso, então, foi o somatório das receitas e que foi, então, realmente constatado, tributado um valor menor, né? Ok, senhor presidente, estou satisfeito. Está satisfeito? Então, não precisamos da diligência? Não. Ok. Não, senhor. Doutor Camerano, o voto do conselheiro é por negar provimento ao recurso. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, doutora? Passemos, então, ao item 83. Presidente, eu vou precisar só reiniciar meu notebook aqui, que está com uma dificuldade no VPN. Então, ok, então, a gente aguarda. O senhor reinicia aí. Pode reiniciar aí. Ok. O próximo, presidente, é 83? 83. NET Maringá Limitada. É dureza, senhores, dureza. Dureza. Tô caminhando, tá só na aguinha. É. Ele bebeu bastante água. E tá quente, né, Camerano? Nossa, tá quente mesmo, né? Hoje tá batendo a dias abafados aqui, né? Uhum. Só para eu ter ideia, quente é quantos graus para vocês? Oi? Aqui. Ontem deve estar uns 26, sei lá. Ah, é quente. Mas ontem estava 32 na sombra. Que isso? Ontem estava quente mesmo. Ontem estava muito quente. Não, porque 26 para o Daniel, por exemplo, é fresco. Não a ponto de desligar o ar-condicionado, mas é fresco, né, Daniel? Eu adoro o frio, velho. Não tenho essa, não. 26 para mim é quente ainda. É só olhar a aparência dele, parece um nórdico, não é verdade? 26 O que é, André? 26 aqui eu uso roupa de frio. Tá vendo? É. Aqui hoje está 24. É agradável. Curiosidades desse nosso Brasil. Continental, né? País continental. A última questão da prova de geografia do meu filho da semana passada foi exatamente isso. Uma cidade no sul que dá uma temperatura XPTO. Por que que dava? Porque ela está fora da zona tropical. Oh. É verdade. Também estou fazendo aula, presidente. Deve ser por isso que eu estou tão boa. Tu sabe que eu passei anos fazendo esse tipo de coisa, né? Anos. Era a minha filha. Agora? Ah, sim, sim.
Tudo ok. Passei Tá. anos, Letícia. Acho que Fazendo aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu contigo, presidente. É mesmo? Sim, eu entrei, fiquei falando aqui, vocês me ignoravam solenemente, e então tive que entrar novamente. Mas eu acho que é alguma coisa Tudo aqui, com VPN aqui, porque a minha conexão com a internet está boa. Pode ser. Vamos retornar então, tá? O item 83, conselheiro André. Doutora Camila, está nos ouvindo? Sim. Ok. Item 83. Presidente, os itens 83 e 84 tratam exatamente do mesmo crédito. Então, eu vou ler aqui detidamente 83, mas praticamente é o mesmo resultado. Trata-se o 83 de Perdecomp de final 9900, em que o contribuinte pleiteou crédito de pagamento indevido a maior de imposto de renda, no valor de R$ 8.373,58. A título de estimativa mensal. E aí, no despacho decisório, a unidade de origem indeferiu o crédito por considerar que esse tipo de pagamento não era passivo de restituição. Entendimento já superado hoje em dia. Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que, relativa ao mês de fevereiro de 2006, por um equívoco, efetuou o pagamento em duplicidade do tributo. Então, primeiro, o contribuinte efetuou o pagamento de R$ 8.373 em 31 de março de 2006 e, posteriormente, em 31 de 10 de 2007. O contribuinte alega que cabe informar que, além do valor recolhido em duplicidade, ocorreu um recolhimento indevido a maior de 576 em 31 de maio, totalizando um crédito de pagamento a maior no valor de R$ 8.950,42. Nesse sentido, reitera-se que o manifestante recolheu a exação que deu origem ao crédito em monta superior ao efetivamente apurado, conforme da IPJ, demonstrando o recolhimento de R$ 9.327,65 e sendo recolhido por um equívoco montante de R$ 18.278,09. Portanto, restando o valor recolhido a maior de R$ 8.950,42. Cabe esclarecer que o crédito de pagamento indevido a maior apresentado em Perdecomp inicial 9900 e posteriormente em Perdecomp 5352, que é a que vai ser analisada no processo 84. Então, é basicamente isso. A recorrente alega que efetuou um pagamento em duplicidade. No acordo proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões. Primeiro, ela superou a vedação para ressarcimento de pagamento indevido a maior de estimativa de RPJ-CSLL e verificou os pagamentos no sistema da Receita. Continua aqui a DRJ. O débito do período de apuração de fevereiro foi declarado em DCTF da IPJ e seu respectivo recolhimento foi efetuado em datas diferentes. Foram efetuados 4 pagamentos que, no total, se revelam superiores ao declarado na DCTF da IPJ. O total recolhido para o período de fevereiro de 2006 foi R$ 18.278,07, subtraído do efetivamente devido, conforme DCTF da IPJ, resultou no pagamento maior no montante de R$ 8.950,42. Constata-se ter havido erro de preenchimento do Perdecomp, conforme alegado pelo manifestante. Entretanto, embora haja o crédito alegado, não deve ser reconhecido. Embora haja o crédito alegado, o crédito solicitado não deve ser reconhecido. O Perdecomp apresentado informa que o pagamento a maior se localiza no DARF de 8.373, recolhido em 31 de março. Ocorre que o referido DARF, primeiro a ser recolhido, informado no Perdecomp e declarado em DCTF, deve ser alocado ao período de apuração de fevereiro de 2006, razão pela qual não há como reconhecer esse pagamento como indevido a maior. Da mesma forma, o crédito de 576,84 não é solicitado no Perdecomp, sendo apenas informado na manifestação de conformidade. Reconhecer tal crédito é extrapolar o pedido feito pelo contribuinte no Perdecomp. Então, basicamente, a DRJ reconheceu a duplicidade, mas com o argumento formal de que o contribuinte informou no Perdecomp o DAF referente ao primeiro pagamento, não reconheceu o crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte alega em síntese que, conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, não restam dúvidas de que a recorrente, com relação ao período de fevereiro de 2006, recolheu IRPJ em duplicidade. É dizer, em 31 de março, recolheu um DARF no valor de R$ 8.373,58, sendo que em 31/10 efetuou novamente o recolhimento de tal quantia, acrescido de multa e juros, e junta os comprovantes de recolhimento. E a questão se limita ao fato de que na DECOMP o crédito foi indicado como sendo correspondente ao DARF de 31 de março e não de 31/10, o que teria sido apenas o erro formal cometido no preenchimento da DECOMP. Que não se pode olvidar de que o recolhimento efetuado em 31/10 considerou a multa e os juros que seriam devidos pelo suposto atraso de pagamento. Assim, também por esta razão, o fundamento adotado para a glosa não merece ser acolhido. Subsidiariamente, alega que a multa isolada é confiscatória e desproporcional. Por fim, argue o princípio da verdade material e requer a homologação integral da DECOMP. É o relatório, presidente. Presidente. Diga, Camerano. Eu preciso interromper um pouco. Só me dá um minuto? Dou. Ok. Enquanto isso, Obrigado. eu vou fazer o questionamento do doutor André aqui. Tranquilo. Só um instantinho. Ô, conselheiro André, eu abri os dois processos aqui ao mesmo tempo. Nós não estamos tratando da mesma PERDECOMP nos dois processos? Presidente, isso aí me confundiu no começo, porque os documentos que foram juntados no processo 84, ele trata da PERDECOMP 9900. Só que o acórdão, ele julgou a PERDECOMP de final 53, 52. E esses documentos da PERDECOMP, eles só constam junto à manifestação de inconformidade. Então, acho que houve um equívoco aí da unidade de origem ao juntar as PERDECOMPs no processo. E essa outra PERDECOMP, deixa eu ver aqui. Porque ali na página 2 da PERDECOMP tem ali, formado em outro PERDECOMP, o crédito, né, no caso. Na 9900 tá não. Nessa outra, como é que tá? Na outra tá a PERDECOMP 9900. Você pode ver na folha, folha 48. Não, a 9900 tá não. Isso. E na 53, na 5352, tem as informações da 9900. Então, o crédito ele foi originalmente informado na 9900 e depois na 5352. E a 9900, originalmente, é de qual dos dois processos? Do 83? Desse 83. Aqui, 83? Tá ok. Isso. Muito bem, doutor. Presidente, pediram para fechar a sacada lá toda, que vão descer uns caras de rapel aí, então eu tive que ir lá fechar tudo. Obrigado. Não, trabalho remoto tem dessas coisas, não tem problema. Doutora Camila, a sua sustentação. Obrigada, presidente. Como relatado, o recurso voluntário em julgamento foi interposto em face de acordo que pese reconhecer a existência do crédito informado, não deixou de considerar sob o fundamento de que o DARF, que a gente informou no PERDECOMP, não seria o ensejador do pagamento a maior. Isso porque, no período de apuração, março, fevereiro, do processo, a recorrente recolheu um DARF, sendo que, posteriormente, em 2017, efetuou novamente o recolhimento dessa quantia, agora acrescida de multa e juros. Assim, a questão se limita ao fato de que, na DECOMP, o crédito foi informado como correspondente ao primeiro DARF recolhido, e não ao segundo, de modo que a gente está discutindo aqui o erro formal incorrido quando do preenchimento dessa DECOMP. Tanto assim que o acórdão recorrido não questiona o crédito. O que ele faz é questionar a forma como o recorrente declarou seu crédito na DECOMP. Contudo, o direito da recorrente deve prevalecer em detrimento da forma. Como demonstrado, a recorrente recolheu o tributo que deu origem ao crédito em quantia superior à devida, que acabou por informar erroneamente no competente pleito compensatório. E foi isso que motivou a glosa.
equívoco quando do preenchimento da DECOMP, que não pode ser invocado para afastar o direito ao crédito da recorrente. Esse entendimento vem sendo apresentado pelo CARF há tempos, no sentido que deve prevalecer a verdade dos fatos, em detrimento daquilo que consta na declaração prestada. O recurso voluntário que a gente interpôs traz algumas decisões nesse sentido. Por fim, a gente destaca aqui que o equívoco incorrido quando do preenchimento da DECOMP não trouxe nenhum prejuízo ao fisco, já que ele pôde atestar o crédito em razão do recolhimento de duplicidade. Como se não bastasse também, o recolhimento que a recorrente efetuou, o segundo recolhimento, efetuado em 2017, contemplou a multa e os juros devidos, então também por esse fundamento o fisco não teve qualquer prejuízo. Assim, são esses os pontos que a gente gostaria aqui de destacar, e obrigada pela atenção. Doutor André. Obrigado, doutora. O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Como relatado, a própria DRJ reconheceu a duplicidade do pagamento e a existência do crédito. Entretanto, com um argumento estritamente formal, decidiu por não homologar a compensação, visto que a contribuinte teria informado na DECOMP os dados do primeiro pagamento efetuado e não do segundo. Analisando-se os comprovantes de pagamento constante dos autos, extrai-se as seguintes informações. Então, eu colacionei aqui no voto, tanto o comprovante efetuado no prazo, no valor principal, como o comprovante efetuado posteriormente, acrescido de juros e multa. Pois bem, de início eu entendo que o mero erro formal ao preenchimento da DECOMP não é suficiente para negar totalmente o crédito, vez que este existe em sua materialidade. Ademais, o que o suposto equívoco da contribuinte poderia impactar na apuração do crédito seria quanto à data inicial da sua atualização. Entretanto, como a contribuinte realizou o segundo pagamento de forma integral, com acréscimo de juros e multas, não vejo qualquer vedação legal para que esta eleja o primeiro pagamento efetuado como indevido, o caso indevido a maior, e o outro seja alocado na extinção do crédito tributário. Ora, a opção realizada pela contribuinte em pleitear o crédito do primeiro pagamento acarretou foi em prejuízo para ela mesma, vez que se tivesse pleiteado o ressarcimento do segundo pagamento, poderia haver os acréscimos legais. De todo modo, o que se verifica é que o crédito pleiteado no valor de R$ 8.373,58 existe e atende os requisitos de liquidez e certeza previstos no artigo 170 do CTN, razão pela qual deve ser reconhecido. Por fim, quanto à impugnação da multa exigida no despacho decisório, entendo que a matéria resta prejudicada em razão do reconhecimento integral do crédito. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$ 8.373,58 de pagamento indevido à maior de estimativa de RPJ do período de apuração de fevereiro de 2006 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível. Como voto. Ok. Alguma dúvida, senhores? Não, né? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de R$ 8.373,58, pagamento indevido ao maior de estimativa de RPJ, período de apuração de fevereiro de 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. O item 84. Presidente, como eu mencionei, basicamente é a mesma situação, vez que a Perdecomp desse processo, ela utilizou o crédito da Perdecomp de final 9900. Eu não sei se a patrona vai querer novamente realizar a sustentação oral, mas eu já poderei ir para o voto. Ok, pode voto, por favor. Então, no voto, eu abri um parêntese para informar que tal crédito possui a mesma origem do crédito declarado na DECOMP de final 9900, que está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento por meio do processo administrativo 2011, de final 2011, dígito 11, razão pela qual adotarei as mesmas razões de decidir. Então, basicamente, fiz a mesma análise, presidente, e concluí também por reconhecer o crédito pleiteado de pagamento indevido ao maior e homologar as compensações até o limite do crédito disponível. Como voto?
Como é que ficou o dispositivo, então? Porque aqui nós estamos tratando só de homologar a compensação, nesse processo aqui. O crédito já foi reconhecido. No outro. Exatamente, essa questão do dispositivo, porque, assim, ele ficou no sentido de reconhecer o crédito, mas homologar as compensações até o limite disponível. Então, uma parte desse limite vai ser aproveitada no primeiro processo e outra parte nesse segundo. Mas eu posso adequar, se vocês preferirem, eu posso deixar no sentido de homologar a compensação. Eu não sei a opinião dos demais da turma, mas eu acho que eu entrei de novo aqui no processo tal, e verifiquei exatamente a decompra de que trata esse processo, realmente a 5352, né? É isso, né? Isso. E ela está lá, ela é só declaração de compensação, ela não é pedido de restituição. Então, aqui o que se pede é só a compensação dos débitos diante de um crédito que ele aponta ali. O crédito esse que já foi reconhecido. Então, nós estamos, na realidade, homologando a compensação. Né? Então, somente. Talvez fazer um adendo lá no final, né? Dizendo para compensar após, verificando se a unidade, a compensação feita no outro. Né? A utilização do crédito no outro. Que sobrou lá, joga para cá. Já menciona lá na decisão primeira que tem a segunda compensação. Ou isso também, Doutor Carlos André, depois doutora Luciana. Mais ou menos no mesmo sentido, né, de se anotar, né? Considerando que o crédito foi reconhecido no processo anterior, né, conforme decisão da turma nesta sessão, homologa-se aqui a compensação até o limite do crédito disponível. E aí a DRF vai olhar. Eu só queria saber se nesse aqui tem aquela discussão dos 20%, que você não conheceu no anterior. Porque aqui você está conhecendo o recurso integralmente e provendo. Era a multa, né? A multa de 20%. Mas essa questão da multa foi no processo da NET Maringá. Nesse outro não tem. Nesse outro... Qual é o NET Maringá? 83 e 84. Da NET Bauru. Perdão. Foi no primeiro processo, aquele da discussão do oferecimento à tributação. Tá, ok. Tá, eu vou fazer uma redação aqui que é precária, depois eu aceito sugestões, tá? Então, o voto seria no sentido de dar provimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo número final 2011-11. Tá ok, gente? Depois a gente pode aprimorar essa redação aqui, tá? Doutor Camerano. Exato, senhor presidente. Porque não tem crédito a ser reconhecido aqui. O crédito já foi reconhecido. Eu acompanho o relator. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Minha dúvida ia na linha do que o Carlos André perguntou e restou sanada aí pelas colocações de vocês. Também acompanho. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo 10.950.904.867/2011-11. Obrigado, doutora Camila. Voto sempre. Obrigada. Presidente, enquanto apregou a parte, só um segundinho aqui, tá? Tá ok, eu já vou pedir para chamar, tá? Vamos ao item, então, item 82, método de engenharia, da conselheira Letícia. Pediria ao Marco Antônio que convocasse o patrono, por gentileza. Presidente, o patrono não se encontra na sala de espera. O patrono não se encontra na sala de espera. Isso. Beleza. Então, vamos julgá-lo mesmo assim. Ok. Porque é o último processo da pauta dessa manhã do dia 18.
Obrigado, Marco Antônio. Só aguardar a Letícia voltar, a gente inicia o julgamento. I'm back. Com a palavra, relatora. Bom, presidente, esse caso aqui... O patrono não compareceu, tá, doutora Letícia? Ok, eu escutei. Eu fico longe, mas... Tá faltando atento. alguém aqui. Tá faltando alguém aqui. Faltando o Carlos André e o Carlos Itamar. André. O Carlos André deve ter caído. Itamar tá aí? Itamar tá, quer dizer, parece estar. Vamos aguardar eles voltarem, então. Sim. Aguardar só o Carlos André voltar. Deve ser o vento que tá dando aqui hoje. Floripa, hoje o sinal não tá bom, não. Tá rodando as anteninhas. Aqui em casa eu tive durante um tempo eu tive GVT. Aí era aquela anteninha parabólica, né? Aí um belo dia sumiu o sinal. Eu liguei para lá, a menina perguntou: o senhor pode me dizer se está chovendo na sua residência, na sua localidade? Tá chovendo, tá caindo a chuvinha. Ah, é, porque quando chove não funciona. Aí não dá, não. Em pleno Só século pode ofertar para o pessoal do deserto, né? É uma coisa de louco. Parou de chover aí, Carlos André? Conseguiram me... Estão conseguindo me ver e ouvir? Agora sim. Não, eu não entendo. A internet está funcionando perfeitamente. Eu tenho acesso à pasta T, mas não estava conseguindo acessar o e-processo e o e-mail, né? Logo que eu entrei, estava acessando. Depois parou de acessar, mas a pasta T estava normal. Então, não sei o que aconteceu. Camerano bem explica isso. Esse país está muito confuso, né, Camerano? É isso aí. Doutora Letícia, por favor. Bom, peraí. Então, é um caso também de Perdecomp. Apresentou-se uma manifestação de inconformidade no montante de 201.493, de um total informado de 419, fundado no suposto saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003. O deferimento parcial do pedido deveu-se aos seguintes motivos: comprovação parcial do IR fonte deduzido na DIPJ, bem como tributação parcial das receitas financeiras. Conformada com a decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, falando que não foram considerados informes de rendimentos da empresa New Century e Santos Corretora de Câmbios e Valores. Quando do julgamento na delegacia de origem, a decisão ficou emendada da seguinte forma: que constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de RPJ apurados na declaração de rendimentos, desde que ainda tenham sido compensados ou restituídos. Reconhecimento do direito creditório, que o reconhecimento do direito creditório depende da efetiva comprovação. O conformado apresentou ao contribuinte recurso alegando em síntese que houve apensamento de mais 2 processos, eu fiquei um pouco confusa, por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui, porque a hora que eu fui julgar, o recurso não era do processo, que tinha um acordo, mas estava tudo apenso. Então, nós estamos fazendo a análise conjunta desses 3. Tá? Argumenta que a unidade de origem não reconheceu os créditos constantes das DIFs das fontes pagadoras. Que, ciente dessa decisão, juntou aos autos informes de rendimento da New Century e da Santos Corretora. Que a DRJ desconsiderou o crédito, argumentando que os valores não teriam sido oferecidos na tributação. Entretanto, argumentou que a tributação das receitas está comprovada pela própria DIPJ, o que foi desconsiderado pela DRJ. Requereu, por fim, que fosse dado provimento ao recurso para reconhecer o saldo de 419.597,69. Então, já passando ao voto,
A recorrente arguiu a nulidade da decisão recorrida, pois não entendeu o primado da verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do crédito do imposto. Entretanto, observe que a decisão recorrida analisou sim a questão e resta claro que o motivo da glosa do crédito não foi a comprovação da tributação das receitas, foi a não comprovação da tributação das receitas financeiras, conforme abaixo. A contribuinte apresentou o comprovante de retenção, no entanto, não há comprovação da tributação das receitas financeiras. A contribuinte deveria apresentar demonstrativos das receitas financeiras tributadas, respaldadas na escrita fiscal com a discriminação de todas as parcelas de rendimento oferecidas à tributação. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Ademais, quanto ao mérito, a recorrente continua a não fazer prova de seu direito, pressupondo que apenas a apresentação da DIPJ, sem discriminar as parcelas dos rendimentos oferecidos à tributação, estaria comprovado o crédito. A DIPJ comprova apenas o montante integral oferecido à tributação, mas não discrimina cada uma das parcelas oferecidas, sendo, portanto, impossível verificar que os valores que se requer o reconhecimento compuseram tal parcela. Para que as retenções na fonte possam ser deduzidas, aí eu estou só colocando a questão da súmula CARF 80, que deve haver a comprovação da retenção e o cômputo das receitas na base de cálculo do imposto. Tendo em vista que a comprovação da liquidez e a certeza do crédito deve ser demonstrada por quem o requer, não há qualquer possibilidade de reconhecer o crédito. Assim, eu estou negando o provimento à preliminar arguída e, no mérito, negando o provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Essa questão do oferecimento à tributação, na DIPJ ela considerou lá esse rendimento de aplicação financeira lá na... Ela já tinha reconhecido... Ela já tinha reconhecido uma grande parte. Porque a tributação... Ela já tinha reconhecido travou aí, não? uma... Não, aqui não travou, não. Eu achei que eu estava interrompendo o senhor, por isso que eu falei. Ela já tinha reconhecido uma grande parte. E ficou faltando esses dois aqui. E aí a recorrente fala... essas duas, New Century e Santos Corretora. E aí a recorrente fala que está comprovado, que está demonstrado, e junta simplesmente a DIPJ. A gente precisa da comprovação do que compôs essas receitas financeiras. Porque, salvo engano, eu não coloquei aqui, mas deixa eu abrir o processo que eu copiei ele aqui. Essa é a maior parte, sabe, doutor Camerano? E as receitas financeiras dela são... É bem grande. Sim, é porque para mim não tinha ficado claro que aqueles dois rendimentos, aquelas fontes, não estariam na receita tributada lá, entendeu? Foi só por isso. Mas seriam aqueles dois, então, né? Santos e New Century. Ok, isso aí, então, está confirmado que não foi mesmo, né? Não estão lá naquela receita oferecida na DIPJ, né? Foi o que falou a delegacia, e é a hora que a recorrente ela vem e ela fala simplesmente que está tributada, que ela junta da IPJ. O que ela precisava fazer? Ela precisava compor aquelas receitas financeiras e demonstrar cabalmente que esses dois valores foram oferecidos à tributação. Mas ela não se preocupa com isso. Ela fala que está comprovado e pronto. É porque... Eu estou perguntando porque eu não tenho os valores dos rendimentos, nem tenho aqui os valores da receita tributada, por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Entendi. Ela fala aqui no recurso que é R$204 mil e R$8.175. Então, seria R$213 mil aproximadamente. Ela tem uma tributação de R$216 mil. Só que ela não mostra essa composição. Dúvida satisfeita, Camerano?
Sim. Sim? Podemos passar a votação, então? Acompanho em volta do relator, então, presidente. Ok, obrigado, Sim. Fernando. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. A relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutor André. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vocês querem 2 minutinhos de intervalo? Para a gente reiniciar com a pauta da tarde daí? Sim, presidente. Tá ok, então. Marco Antônio, por gentileza, pode interromper a gravação?